O veto do presidente Lula ao projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores gerou fortes críticas entre empresários nesta sexta-feira. A expectativa é que esse veto seja derrubado pelo Congresso. Quem tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília, é a nossa repórter Gabriela Prado. Hoje o ministro Haddad entrou na conversa também, falando que pode vir a amenizar um pouco essa perda desses setores. Explica tudo pra gente, Gabriela. Mais uma vez, boa noite, amiga. É isso, Márcio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A Haddad entrou sim nessa conversa, mas por enquanto os congressistas não acreditam em outra solução que não a derrubada do veto. Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que deve pautar a sessão do Congresso Nacional ainda este ano para fazer essa análise do veto. Esse projeto substitui o imposto de 20% na folha de pagamento para uma alíquota entre 1% até 4,5%, dependendo do setor envolvido, sobre a receita bruta da empresa. Então, muitas empresas apostavam nesse benefício e essa é uma medida amplamente apoiada, tanto por deputados quanto senadores, porque principalmente o ano que vem tem eleições municipais e aí esses congressistas têm que dar satisfação na base eleitoral se esse benefício acabar. Então, Efraim Filho, que é o autor da proposta, líder do União Brasil lá no Senado, diz, por exemplo, que já está trabalhando pela derrubada e que o veto foi um equívoco do governo. De fato, Lula acatou um pedido do Ministério da Fazenda que recomendou esse veto total a essa prorrogação dessa proposta. E além dessa proposta desses benefícios, o projeto aprovado no Congresso ainda estendia o benefício para municípios na contribuição previdenciária de cidades de até 142 mil habitantes. Então, seria aí mais dinheiro que o governo deixaria de arrecadar. Essa é a meta do Haddad, terminando com essa prorrogação. Tentar arrecadar mais para perseguir o déficit zero ano que vem. Para a gente ter uma ideia, por ano essa medida custa 9,4 bilhões de reais aos cofres públicos e ainda se estendesse com mais esse benefício aos municípios que eu falei, com certeza esse gasto seria ainda maior. Por isso essa preocupação do governo por um lado e dos congressistas e dos empresários tentando manter esse benefício para 17 setores. Quem apoia a proposta diz que essa medida aumenta a empregabilidade, gera mais postos de trabalho, contribui aí para diminuir o encargo das empresas. Já quem é contrário à proposta diz que é uma medida que custa muito e que não tem tanto benefício assim. A ver, então, quando o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vai pautar esse veto na sessão do Congresso Nacional, porque além desse veto tem uma fila de outros vetos para serem analisados, do CARF, do arcabouço fiscal e até do marco temporal, mas tudo isso pode entrar no acordo para eles, por exemplo, passarem essa análise da desoneração da folha na frente. Vamos ver como tudo isso vai ficar. Como a gente falou no começo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diante das reações, convocou uma coletiva de imprensa hoje em São Paulo, disse que já tinha avisado que a proposta é inconstitucional, mas que vai conversar com o Congresso Nacional e vai propor outras medidas para tentar compensar esses setores. Vamos ver. Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que o que foi aprovado. Nós não tivemos a chance de fazê-lo. Eu, todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária. Falei várias vezes isso. Falei, olha, vamos aguardar a reforma tributária e, na sequência, a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e na volta da COP, né, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora. O ministro Haddad também disse que não vai ficar cedendo a chantagens e que a desoneração não traz benefício nenhum para a economia. O meu papel aqui não é ficar cedendo a chantagem nem a... Eu tenho que ter clareza do que eu tenho que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa aqui e nós vamos apresentar uma solução que nos parece a mais adequada. Não faz sentido nenhum você subvencionar com um tributo federal custeio de uma empresa que está sendo favorecida por um determinado Estado. Nada contra o Estado dar
Ele tem autonomia federativa para fazer o que bem entender com a sua arrecadação, mas isso não pode afetar a arrecadação federal. Está afetando fortemente a arrecadação federal. Esses bilhões de reais que estão sendo colocados no FPM e o FPE diz respeito a isso, a perda de arrecadação oriunda de uma interpretação que o Superior Tribunal de Justiça considerou equivocada, que é a subvenção a custeio. São 10 anos em que nós estamos incidindo num erro que não está trazendo benefício nenhum para a economia brasileira.